Lucas capítulo 5, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que ele o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Entretanto, um dos barcos era o de Simão. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Jesus, essa aqui é a tua palavra, e a gente veio aqui para ouvir sua voz através dela. Fala ao nosso coração tudo o que nós precisamos ouvir hoje. Tira todo empecilho do nosso meio, que toda incredulidade bata em retirada, que em nome de Jesus o nosso coração esteja aberto e atento para receber mais do Senhor nessa noite. Assim, fala conosco um pouco mais, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Queridos, certa vez um homem, ele todos os dias passava por uma estrada e ele via ali naquela estrada uma árvore. Essa árvore, quando ele olhava, essa árvore parecia que estava morta. Os galhos já estavam secos, ela já não estava dando mais frutos, não tinha flores. E alguém olha para aquela árvore e diz assim: olha, essa árvore morreu, acabou, não tem mais jeito. Só que um agricultor que estava lá próximo respondeu o seguinte: não, ela não morreu, porque as raízes ainda vivem. As raízes dessa árvore ainda estão vivas. Alguns meses depois, aquela mesma árvore que aparentemente estava morta, ela começou a florescer novamente. E às vezes, irmãos, nós estamos exatamente como essa árvore. As pessoas olham para você e às vezes só conseguem enxergar sequidão. Às vezes você mesmo olha para você e só existe algo que não gera, que não tem vida. Só que Jesus, diga Jesus, ele sempre vai enxergar o que ainda pode florescer em nós. Jesus é o agricultor, né? Ele é aquele que ele examina a árvore por completo, e não somente o seu caule, ou não somente os seus galhos. Ele entra na raiz e ele vê se essa árvore ainda pode produzir.
Então, normalmente, quando as pessoas dizem que nós não conseguimos mais fazer alguma coisa, chegar a algum lugar, receber alguma coisa, normalmente esse é o olhar humano, é um olhar superficial, que olham para o momento, que olha para as coisas materiais, mas não entende que existe um interior que ainda está vivo e que Jesus está trabalhando nesse interior. Quando a gente chega a esse texto de Lucas capítulo 5, a gente encontra o apóstolo Pedro em um dos momentos mais difíceis da sua profissão, da sua vida profissional. Pedro estava vivendo um dos piores momentos. Ele não estava mais pescando. Agora, ele já havia chegado de uma pesca. E o que ele estava fazendo? Lavando as redes. Ele já havia pescado ou ido pescar. Mas agora já não estava mais pescando, estava apenas lavando as redes. E lavar as redes aqui nesse contexto significa que o trabalho dele havia terminado. A noite já havia terminado também. A tentativa dele de conseguir levar peixe, de pescar algumas coisas para ajudar em casa também já havia acabado. A expectativa desse homem já havia terminado. Mas foi exatamente nessa hora que Jesus chegou naquela praia. E você já parou para pensar que Jesus ele tem esse costume? Ele tem o costume de aparecer quando o homem não tem mais recurso. Jesus ele tem o costume de aparecer quando a gente não tem mais força, quando o nosso financeiro está cada vez mais vermelho, já nem é vermelho mais, já está roxo. Não é? Jesus tem o costume de aparecer nesses momentos, onde os recursos humanos já não conseguem fazer mais nada. Quando Jesus ele entra, irmãos, no barco da nossa vida, ele transforma o nosso cansaço em renovação. Ele transforma a nossa limitação em um milagre. A nossa existência agora ele transforma em um propósito. Tem muita gente que só existe, mas não existe com propósito. Tem muita gente que só sobrevive, mas não vive o propósito. Quando Jesus entra no barco da vida de alguém, ele entra para trazer propósito. Ele entra para revelar para o que você foi formado. E aqui nesse texto a gente vai observar algumas mudanças que acontecem quando Jesus entra no barco da vida de alguém. Quando, em primeiro lugar, antes de Jesus realizar milagres, Jesus entra no barco de homens que estão cansados, exaustos. Pedro aqui, ele não estava celebrando uma grande pescaria que havia feito. Pedro estava, na verdade, frustrado, triste. Pedro estava desanimado, desgastado. Pedro estava ali vivendo a frustração em pessoa. E é interessante a gente perceber que Jesus, ele mesmo o barco de Pedro, não tendo tido bom resultado, Jesus não ignora isso. Jesus não ignora o barco de Pedro por causa disso. Ele não ignora entrar em um barco de alguém que está desgastado porque não deu certo aquilo que tentou. Jesus é totalmente diferente da gente. Aquilo que a gente às vezes procura em alguém são os resultados. Jesus ele entra no barco de Pedro independente de que se estivesse cheio de peixe ou não. Diga mesmo assim, Jesus escolheu entrar nesse barco. Se você olhar, nós todos, nenhum de nós tínhamos para entregar para Jesus um barco cheio de pesca, cheio de peixe. Todos nós tínhamos um barco ou rede, ou furada, ou suja de alga, mas peixe não tinha nada. Nós não tínhamos nada para entregar para Jesus. Nós não tínhamos nada para receber Jesus no nosso barco, mas mesmo assim ele entrou no barco. Diga amém. Mesmo assim, Jesus, ele não deixou o barco de Pedro de fora. Jesus, ele conhece quem está cansado. Ele sabe exatamente como está a nossa alma. E existe cansaço que a gente tem que não é cansaço físico. Você não está cansado de subir uma ladeira, você não está cansado simplesmente de trabalhar. Existe um cansaço que é pior do que esse, é o cansaço da nossa alma.
Porque o cansaço da alma, irmãos, você dorme, você pode dormir a semana toda e ela continua lá. O cansaço da alma, você pode tomar remédio para dormir, mas a alma continua cansada e esgotada. É quando esse cansaço da alma vem, é quando uma pessoa continua sorrindo por fora, mas por dentro está esgotada, já está cansado por dentro. É quando a gente às vezes continua servindo, mas já não tem mais aquele mesmo vigor, a mesma força, o mesmo entusiasmo. Você está cansado. Pedro estava assim. Pedro tentou a noite toda, nada apanhou, e ele lavava as redes cansado. Ele já não tinha mais esperança. Pedro estava exatamente dessa forma. Diga, Jesus sabia disso. Interessante que Jesus, sabendo que tinha dado tudo errado, mesmo assim não descarta. Jesus, ele não despreza quem está fraco. Se nós fôssemos chamar pessoas para o nosso time, a gente chamava os mais fortes, não é? A gente chamava os mais habilidosos. Se a gente fosse chamar pessoas para andar com a gente, normalmente a gente ia chamar as pessoas que espiritualmente estão melhor. Jesus, como mestre, foi diferente. Ele chama os fracos. Ele chama os cansados. Ele faz um chamado lá em Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim todos que estai cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, ele convida para perto dele quem está cansado. O mundo, ele valoriza os mais fortes. O mundo valoriza aqueles que mais têm. Jesus, ele procura os que estão necessitados. Ele não entrou no barco de Pedro, ele não entrou ali naquela praia, em um barco daquele que tinha sido mais bem sucedido naquela pesca. Não, ele entra em um barco que estava vazio de peixe. Talvez, quem sabe, você tenha chegado aqui nesse culto assim como Pedro estava na praia, cansado. Cansado de quê, pastor? Cansado de lutar. Tem gente que não parou de lutar ainda, mas está cansado de estar lutando. Tem gente que não parou de orar ainda, mas está cansado de orar. Pela mesma coisa, pela mesma situação, pelo mesmo problema. Você está cansado de se decepcionar com as coisas. Você está cansado de se decepcionar com as pessoas. Você está cansado de se decepcionar com a vida. Está cansado. Cansado de orar pelas mesmas frustrações. Só que hoje o Senhor trouxe essa igreja para cá hoje. Trouxe você para este lugar, para dizer a cada um de nós através dessa palavra, que Jesus, ele entra em barco de cansado. Tem gente que está cansada até de dar glória. Jesus, ele entra em barco de quem está cansado. Ele não passa de largo porque você está cansado. Pelo contrário, ele percebe o teu cansaço e para. Ele percebe o cansaço de Pedro, a frustração de Pedro à beira da praia e para no barco de Pedro. Oh, glória. Olha para o irmão do seu lado e diga: Jesus está aqui porque ele parou no teu barco. Pastor, mas o meu barco, o barco da minha vida, não tem nada para oferecer para Jesus. Barco da minha vida só tem cansaço, frustração, rede velha, rede suja, não tenho nada para entregar para Jesus. Por isso que Jesus para. Porque ele para os necessitados. Ele para quem não tem, para entregar o que ele tem. Alguém está entendendo ou não? Você não está aqui porque você tem. Você está aqui porque você não tem, mas sabe quem tem para te dar. O nome dele é Jesus Cristo, irmão. Ah, pastor, eu vou ao culto, eu não sei se eu vou ao culto porque eu não tenho nem forças. Você tem que vir porque exatamente você não tem força. A força vem dele. Venha ao culto porque o que você precisa está nele, não está em você. O que eu preciso para mudar de vida? De Jesus, ele é o dono e ele tem. Quem crê, diga amém. Jesus, ele ainda entra nos barcos dos cansados. Hoje ele trouxe cansado para entrar no barco deles. Mas ele só entra se você realmente estiver cansado. Se estiver tudo bem, deixa para lá. Segunda coisa aqui que é interessante.
Depois, Jesus diz assim: Pedro, você pode me emprestar o seu barco? Eu vou aqui começar a pregar. Enquanto você lava as redes, eu vou pregar para a multidão que está na praia. Pedro concede o barco para Jesus. Jesus usa o barco de Jesus como... Jesus usa o barco de Pedro. E agora, ele prega para a multidão. E depois de usar o barco de Pedro como púlpito, ele dá uma ordem para Pedro. Ele diz: Pedro, agora vai ao alto mar. Volta para o mar. Vai-te ao fundo. Vai mais para frente. Vai mais para o alto. E aquele comando de Jesus era muito mais do que uma instrução para pescar. Aquele comando de Jesus para Pedro era um despertar para Pedro, um chamado para Pedro, para um novo nível, para chegar a um novo patamar. Quando Jesus diz: Pedro, sai do raso e vai para o mar alto, Jesus estava querendo dizer para ele: Pedro, eu quero você em um lugar mais profundo. Eu quero fazer milagre, mas o milagre acontece nos lugares mais profundos. Oh glória! Diga: Jesus, Ele entra no nosso barco para nos levar a águas mais profundas. Veja bem isso aqui. Por que, pastor? Por que eu preciso ir para águas mais profundas? Porque a margem ela é muito confortável para a gente. Sim ou não? Estar na margem, na beira da água, na beira do mar, é mais confortável para a gente. O milagre deve ser mais profundo. Para Jesus fazer o milagre, é preciso a gente sair da margem, sair do confortável. Na margem, ela traz para a gente mais segurança. Estamos na beira da praia, na margem, então eu estou seguro. Só que no profundo é diferente. No profundo traz mais dependência. Quando Jesus fala para Pedro ir para o mais profundo, como traz dependência, eu não sei o que eu vou encontrar lá. Eu dependo de quem manda eu ir. Sim ou não? A margem exige para nós controle, a gente consegue controlar tudo, ver tudo na margem. Só que no profundo não, só existe a fé. No profundo só existe a confiança. É você chegando em um mar profundo onde você não sabe o que tem embaixo. Você não sabe se tem alguma coisa embaixo. Você não sabe se tem pedra, você não sabe se tem peixe grande. Você não sabe nada, mas o profundo é isso. Jesus estava mandando Pedro ir ao profundo porque lá ele ia precisar usar a fé. Olha para o irmão e diga: Deus quer te fazer utilizar a sua fé. A fé é utilizada no profundo, não é no raso. A fé é utilizada onde não dá para ver. Não dá para ver. Então, Jesus começa a trabalhar naquilo que não dá para ver. A fé não é isso? Firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Então, para Jesus fazer milagre, eu preciso entender que quando ele entra no barco, se eu quero Jesus no meu barco, eu preciso começar a ir para mais profundo. Irmãos, isso aqui é forte, porque Deus sempre ele chama o homem, a mulher de Deus para um nível novo. Quando você pensa que, às vezes, eu já vi de tudo, já cresci, já sei. Quando você pensa que já sabe, quando você pensa que já cresceu o suficiente, Jesus diz assim, vai precisar crescer mais. Quando você pensa que já viu de tudo, Jesus vai dizer, tem mais para você ver. A vida do crente é assim, irmão. Quando a gente pensa que já foi o suficiente, Jesus diz, tem mais. Tem mais o quê? Mais oração. Mais o quê? Mais consagração. Mais o quê? Mais comunhão. Mais o quê? Mais intimidade. Quando nós chegamos em um patamar espiritual, de intimidade com Deus, ali nunca é o teto. Sempre Jesus tem algo mais alto para nos mostrar. Sempre Jesus tem algo mais profundo para nos mostrar. Quem está entendendo? Eu não sei qual patamar ou qual nível você se encontra agora, mas eu tenho certeza que essa palavra está falando com alguém que precisa ir para mais profundo com Deus.
Aleluia. Deus, eu quero ver coisas maiores, pois precisa de profundidade. O problema nosso hoje, irmãos, é que a gente está querendo ver ver peixe de águas profundas em águas rasas. Tem gente querendo ver atum na beira da praia, vai ver não. Cadê o atum? Nada de atum. Peixe espada na beira da praia, tu não vai encontrar, só se for na jangada, né? Os outros pescando, mas para tu pescar, para peixe grande tem que ser água profunda, irmão. Na beira da praia, mas tu vai encontrar lá, é uma tainha, é um baiacu, deixa eu ver, o que mais? Um bagre, é o que você vai encontrar na beira. Agora você quer encontrar peixe-espada, cerro, cavala, vai mais para fundo. Alguém está me entendendo ou não? Tem crente, irmãos, que está querendo mais de Deus, mas não sai da beira. Tem crente que está querendo que Deus faça o extraordinário do ano de 2026, mas já é junho e você ainda está na beira da praia. Tem gente que está dizendo, Senhor, esse ano eu vou receber mais poder, eu quero mais poder, mas até agora tu continua na beira. Se você quer mais profundidade, se você quer mais de Deus, Deus está dando a ordem para você, Pedro, vai mais profundo. Eu quero ver você mais profundo, porque lá eu tenho coisas maiores para te entregar. Quem está entendendo? O maior perigo para um crente, irmão, não é a perseguição. A gente até louva aquele na perseguição, não parou a igreja, né? Esse não é o maior perigo para a igreja. O maior perigo para nós, igreja, é a acomodação. E é um perigo e é uma realidade que tem tomado as igrejas. Os crentes se acomodaram. Muita gente se acomodou. Muita gente que tem chamado se acomodou em só ouvir. Muita gente que tem chamado se acomodou em apenas comer. Não vai pescar mais. Jesus está dizendo para alguém aqui hoje, eu quero você mais profundo. A acomodação é um perigo para nós. Tem pessoas que já estão há anos na igreja, mas há muito tempo não entram em águas mais profundas. Está com muito tempo que você vê os outros recebendo ou vivendo o sobrenatural de Deus e você nada. Se acostumou a viver no raso. O raso é água morna. O fundo é água fria. Quem gosta de tomar banho de água gelada aqui? De manhã, 6 horas da manhã. Baixaram as mãos. 6 horas da manhã. Aqui é bom, o Ceará é bom demais. Ceará, 6 horas da manhã, a água já é quente. Agora em São Paulo, 1 hora da tarde, é gelada. Aí imagina aí 6 da manhã. E aí todo dia eu acordava de manhã cedinho, 5 horas, para ir para a escola. Quando eu entrava dentro do chuveiro, parece que a minha alma ficava lá. Não caía água, caía pedra de gelo, irmão, era horrível aquilo. Saía de lá, não mudava muito, porque fora era gelado também. Botava 6 blusas, ia para a escola, chovendo, gelo puro. Porque o gelo traz desconforto para a gente. Agora a mornidão traz conforto. Uma águazinha morna. Os irmãos vão para Jericoacoara, gostam de ficar naquelas redes, por isso. Águazinha morna, na beira, rasinha. Bota lá as costelas lá dentro d'água e traz um coco. Não é? Agora, mais profundidade, é mais gelado. Diga, nós precisamos sair do comodismo logo. Vocês conhecem um peixe chamado garapau? Garapau? Não? Vocês que pensam. Vocês comeram muito garapau pensando que era piaba. Se foi para a prainha aí que comeu mesmo.
Garapá é um peixinho desse tamanhozinho assim, que parece muito com uma piaba. Pequenininho. Se você foi comer no Maceió, aí que comeu mesmo. Da prainha. É bem pequenininho, parece uma saúna, na verdade, né? Piaba, parece uma piaba. Mas esse peixinho tão pequenininho, ele come tudo aquilo que você imagina que não presta no rio. Fezes humanas, resto de gente que morreu lá dentro. E outras coisas que eu não posso falar, porque nós estamos na igreja. Amém? Mas é bem pequenininho. E sabe onde é que ele vive? Na beira. Você vai lá para Maceió, você vê, ele fica correndo assim, um bocado, na beira. Você pega com a mão ele. Precisa nem de rede, nem de anzol. Peixe que normalmente come podridão, gosta de estar na beira. O bagre é um deles, na beira do mar. Come tudo que não presta também. Está lá. Agora, se nós queremos o melhor, nós vamos fazer algo mais profundo. Os peixes mais caros são os peixes de água mais profunda. Porque é mais difícil de pegar. O acesso é mais difícil. O crente devia entender isso de profundidade. Que se você quer viver algo maior de Deus, você precisa ir para um lugar de desconforto. Conforto não ficou para crente. Quando o crente se conforta, ele perde o propósito. Falei com um rapaz esses dias e esse rapaz disse assim: pastor, eu estou sentindo que está tudo errado na minha vida. Eu falei, por quê? Porque está muito bom. Eu disse, ixi. Eu ouço tanto ao contrário, tanta gente dizendo que está tudo errado porque está tudo ruim. Tu está dizendo para mim que está tudo errado, que está tudo bom. Ele está bom demais. Por quê? Porque eu percebi que quando está tudo bom, Deus quer me levar para outro nível. Quando as coisas começam a ficar para mim confortável demais, na verdade Deus quer me levar a outro nível. Eu, entendi, faz sentido. Quando a igreja estava confortável em Jerusalém, já havia recebido do Espírito Santo, do fogo, aí já estava tudo bem ali, a comunidade crescendo, abundando, 3.000 já aceitaram Jesus na primeira pregação, de repente estava confortável, Jesus diz, vou mandar perseguição, e tome perseguição, o que acontece? Cada um vai para um lado, já não tem mais uma igreja junta naquele momento, cada um vai para um lugar diferente, para uma vila diferente, para uma cidade diferente, e lá eles não ficaram confortados, eles começaram a pregar o evangelho. O que isso aconteceu? O evangelho se expandiu naquele mundo como nada igual. Por que nós precisamos sair da zona de conforto? Porque senão aqueles sonhos que o Senhor sonhou para nós, eles vão morrer sendo apenas uma maquete. Aquilo que você tanto quer fazer, ou tanto quer atingir, você não atinge porque isso fica apenas no papel. Quando é que sai do papel? Quando a gente percebe e decide sair do conforto. Vou reformar a minha casa, e você pensa, poeira, pedreiro caro, falta de pedreiro, falta de servente, falta de dinheiro. Você pensa logo, sim ou não? A gente pensa logo, vou sair do comodismo. As coisas vão começar a ficar difícil. Como é que eu vou pagar o pedreiro? Como é que eu vou ajeitar minha casa? É tanta bagunça. Você diz, não, quero ficar no conforto mesmo. Deixa as paredes desse jeito. Deixa cair. Deixa só um quarto mesmo. Tá bom, dorme 6 dentro. Não tem problema. Mas, quando alguém diz assim, vou sair do conforto. Não importa o que acontecer, vou fazer a reforma. Pedreiro é caro, eu peço empréstimo, faço alguma coisa, mas vou pagar. Tem uns irmãos lá na igreja que é pedreiro, é uma bênção. Vou contratar, já estão contratados, graças a Deus, né? Mas, vou fazer alguma coisa. Você faz. O que acontece? Você progride. Quando você vai ver daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, já está de pé. Aquilo que era só no papel.
Quantos planos você colocou no papel desde quando você aceitou Jesus? Não, tá? É pouco. Quantos planos você colocou no papel esse ano de 2026? Quantos você tirou? Você disse que ia tirar o seu nome do SPC. Você está afundando mais ele com a Shopee, Mercado Livre, AliExpress. Mas você disse, eu vou tirar, esse ano eu tiro. Vou fazer bico, vou fazer não sei o quê. Mas chegou em um momento que você diz, não, está confortável. Para quê, né? Para que mexer nisso? Ele disse, esse ano, não passa. Esse ano eu vou fazer um curso. Aí você foi pesquisar o valor do curso. O valor do curso, 250, 300 reais. Aí você pensa, não consigo pagar. Consigo pagar 1 mês, 2 meses, no terceiro mês não faço mais. Então, deixa quieto. Deixa para lá. E você, tudo que você diz que vai fazer, não faz nada. Esse ano eu quero ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Aí você diz, mas tem que orar. Tem que santificar a vida, né? Tem que ir para o culto. Tem que fazer um altar em casa. De vez em quando tem que orar de madrugada, porque o Espírito Santo acorda. Dá trabalho demais. Vou falar só português mesmo, vou falar a língua dos anjos não. Aí você fica estagnado. Porque nós nos acomodamos e isso é perigo. Olha para o irmão do seu lado e diga, levante-se hoje. Saia da acomodação. Diga, Deus tem mais profundidade para você. Esse ano o meu ministério vai subir. Subir. O que? Vai ser arrebatado? Não. Eu vou ficar melhor, eu vou aprimorar. Eu sou pregador, então vou fazer um curso, vou aprimorar a pregação. Eu sou cantor, vou fazer uma aula de canto, vou aprimorar o meu canto. Até agora, nada. E aí, pregador, ainda continua mudando os versículos. Continua mudando os nomes das pessoas da Bíblia. E aí, cantor, continua errando. E a voz melhorou? Está cada vez pior. Tem uma cabrinha que mora lá perto de casa, canta melhor do que eu. Tá ruim a voz. Mas o plano não era melhorar, o plano não era crescer, sim ou não? Só que parou na acomodação. Pedro já estava preparado para ir embora. Jesus disse, não vai embora não, vai de volta para o profundo. Jesus manda Pedro ir para o profundo. E aí Pedro, ele era pescador, sim ou não? Jesus, ele era, como diz alguns textos, carpinteiro, mexia com carpintaria como José. Humanamente falando, a experiência ali no mar estava com Pedro. Pedro sabia pescar. Jesus sabia mexer com carpintaria. Só que a experiência estava com Pedro, mas o milagre estava com Jesus. Aí, irmãos, entra um detalhe interessante. Jesus, quando entra no barco, ele entra para nos ensinar a confiar na palavra dele. Diga, Jesus entrou no barco da minha vida para me ensinar a confiar em sua palavra. Diga, porque experiência tem limite. Está cheio de gente experiente que não faz mais nada. Está cheio de gente experiente que está encostado. Você conhece alguém que tem experiência em determinada função, mas não exerce mais ela? Eu conheço, tenho experiência, já vivi, já fiz. Pedro aqui poderia ter apresentado para Jesus vários argumentos, porque ele era experiente.
Ele apresentou alguns. Não está na hora? É de dia, os peixes se escondem, eles dormem. Ah, Jesus, não tem peixe. Jesus, a gente já tentou a noite toda e nada apanhamos. Pedro tinha experiência. Só que existem momentos em que a experiência precisa se curvar diante da palavra de Deus. A tua experiência serve até determinado ponto. Quando chega em outro ponto, Jesus diz, agora a sua experiência já não vale mais nada. O que vale agora? A sua obediência. O que vale agora? A sua obediência à minha palavra, o Senhor diz. Pedro, joga as redes no mar. Joga novamente as redes no mar. Mas, Senhor, já apanhamos. Mas a palavra de Deus, diga a palavra de Deus, produz o impossível. Já apanhamos, já tentamos a noite toda, nada apanhamos, mas segundo a tua palavra lançarei as redes. Aleluia. Pedro estava entendendo que era melhor obedecer mesmo tendo experiência que tudo deu errado. Tem gente que está aqui teve horríveis experiências em algumas áreas da vida. Hoje chegou aqui com uma má experiência. Chegou aqui com algo ruim para contar para Jesus. Mas Jesus, ele diz, vai e obedece a minha palavra, porque a minha palavra produz o impossível. Para você é impossível acontecer, porque tu já tem experiência naquilo que não dá certo. Diga, mas Jesus tem experiência em milagre. Aleluia. Sinta a presença do Deus que faz milagre aqui. Senhor, segundo a tua palavra eu lançarei a rede. Foi nesse momento que o milagre começou. Quando Pedro determina, Senhor, segundo a tua palavra, eu lançarei a rede, o milagre começa. E o milagre não começou ali com os peixes. O milagre não começou com os peixes lá embaixo. O milagre começou com a obediência. Diga, o milagre começa quando eu obedeço a palavra. Segundo a tua palavra, lançarei as redes. Então, quando ele libera essa palavra, os peixes, eu posso conjecturar, quando Pedro diz, eu lançarei as redes segundo a tua palavra, Jesus, eu posso conjecturar os peixes procurando a polpa do barco, aparecendo, saindo da arloca, de todo lugar, saindo das profundezas e aparecendo perto do barco. Porque Pedro liberou uma palavra de obediência a Jesus. Tem crente que fala muito de obediência, mas não obedece quase nada. Mas quer ver peixe na polpa do barco. Quer ver peixe chegando na rede. Quer ver o milagre acontecendo. O milagre acontece quando você começa obedecendo a palavra dele. Ah, eu vou para aquela igreja, eu vou receber o meu milagre lá. Depende, se tu obedecer a palavra que é pregada, o milagre vai chegar. Agora, se tu vier aqui só para receber uma profetada, tu sai daqui com uma profetada, mas não sai com o teu milagre. Quem está entendendo? Diga, eu preciso estar aqui para obedecer a palavra de Jesus. Quando nós obedecemos a palavra de Jesus, o milagre começa a acontecer. Ela começa na obediência. Muitas vezes nós queremos entender tudo antes de a gente obedecer. Eu preciso entender os detalhes. Por que eu vou fazer isso, Jesus? Faz sentido eu fazer? Faz sentido eu obedecer? Naamã, por que não tem um bocado de rio aí? Por que logo no Jordão? Por que ele não escolhe outra forma de me curar? Naamã pensando sobre o profeta. Logo, Jordão. Aí o moço de Naamã diz, é melhor tu obedecer, tenta para ver, faz o que é falado, o que o profeta mandou. Quando ele obedece, o que acontece? Milagre. O milagre acontece quando ele obedece. Aquele cego chega lá para Jesus, precisando ser curado. Jesus faz lama, saliva e areia, coloca em seus olhos e diz, vai ao tanque lavar-se. Jesus não poderia ter só liberado uma palavra
comece a ver agora, sim ou não? Jesus queria ver ele obedecendo. Vá ao tanque. Enquanto ele vai ao tanque, enquanto ele se lava, ele estava obedecendo a palavra que Jesus liberou. Ele sai curado dali. 10 leprosos se apresentam a Jesus e dizem: o Senhor pode curar a gente. Jesus não libera a palavra de cura, mas diz assim: vocês vão e mostrem ao sacerdote suas lepras. Jesus não disse nada que ia curar eles. Eles vão. Enquanto eles vão, eles são curados. Enquanto eles caminham para obedecer a palavra de Jesus, a cura chega. Diga: o começo da minha cura é a obediência à palavra de Jesus. Só um volta para agradecer, mas 10 foram curados. Eu não sei, hoje Deus pode curar 10 aqui. Hoje Deus pode entregar 10 milagres para alguém aqui. Agora, se for você de receber o milagre, seja grato como aquele Seja real a sua fé a Jesus como aquele Você vai tentar, às vezes, explicar por que eu preciso obedecer. Não tenta explicar, senão o milagre não vem. Porque milagre é inexplicável. Jesus libera palavras que não conseguimos entender com a razão, só com a obediência. Diga: é melhor obedecer. Então quem obedece a palavra vê o que a razão não consegue enxergar. Só quem obedece. É por isso que as igrejas estão cheias de gente que é curado hoje e amanhã a enfermidade volta. Que é isso, pastor? Mas não foi Jesus que libertou? Foi Jesus que curou? Foi. Mas ela obedeceu? Ele obedeceu? Então não foi Jesus. Foi Jesus. O que você precisa é segui-lo, obedecê-lo. O cego de Jericó foi curado à beira do caminho e depois de ser curado, seguiu a Jesus pelo caminho. Diga: para o meu milagre acontecer, eu preciso de obediência. Sabe de uma coisa, para você nem precisar de milagre? Obediência. Se nós obedecemos a Jesus, a palavra de Deus, nós não precisamos nem de milagre. Porque a providência chega antes de você precisar de um milagre. Antes de você precisar, Jesus faz isso. Jesus já fez. Jesus multiplica. Vou multiplicar o fruto. Vou multiplicar o azeite. Vou fazer brotar. Vou te abençoar na entrada. Vou te abençoar na saída. Vou abençoar o fruto do teu ventre. Tudo por quê? Por causa da obediência. Para concluir, muita gente aqui nesse texto pensa que a parte alvo aqui, ou o clímax desse texto, é a pesca maravilhosa. Só que não é. Os peixes, eles eram apenas o meio pelo qual Jesus queria fazer algo. O foco aqui não eram os peixes. Diga: o propósito de Jesus era Pedro. Pedro era o alvo de Jesus, não era peixe, não era um milagre. Jesus queria a Pedro. Jesus, na nossa vida, Ele quer muito mais do que nos abençoar. Ele quer muito mais do que apenas fazer milagre na nossa vida. Deus, Ele não está interessado apenas em resolver os seus problemas. Ele quer transformar o nosso caráter. Ele quer transformar a nossa mente, o nosso coração. Jesus, Ele nos chama para a sua missão. Ele nos chama para o seguir. Ele diz para Pedro depois disso: Pedro, não temas, porque a partir de agora, tu serás pescador de homens. Pedro ficou impactado com uma ruma de peixe que ele viu naquele dia. Pedro, ele foi atrás de peixe. Jesus entregou para ele propósito de vida eterna. Alguém pode ter chegado até Jesus por causa de um milagre. Você pode ter chegado até Jesus por causa de uma cura, por causa de uma restauração no casamento.
Você pode ter se apresentado a Jesus precisando disso. E Jesus cura, Jesus liberta, Jesus restaura casamento. Mas o que Jesus mais quer fazer é te salvar. O que Jesus quer mais fazer é mudar o seu caráter. É mudar a sua vida interior. Quem está entendendo? Jesus entrega para ele propósito de vida. Então hoje não seja uma pessoa que busca apenas o milagre de Jesus. Seja alguém que busca propósito de Deus. Muita gente está buscando milagre, milagre passa. Agora o que Jesus quer entregar para você além de milagre é propósito. Diga, propósito de Deus permanece. Tinha uma história que fala sobre um homem que ele entra em um lugar em um depósito velho, e ele encontra ali um violino todo empoeirado, envolto em panos, coberto de poeira. E ninguém tocava naquele violino, ninguém queria o violino, já havia sido dada a ordem de jogar o violino no lixo, mas aquele homem vai, entra, vê o violino e começa a tocar o violino. E ele toca uma música linda com o violino. Começa a tocar aquele instrumento, e agora aquele som começa a se expandir pelo ambiente. Todo mundo fica maravilhado com o som. Todo mundo vendo aquele homem tocar aquele violino e diz: como pode um instrumento fazer um som tão lindo como esse? Diga, o instrumento era o mesmo. Diga, o que mudou foi quem estava com ele nas mãos. O instrumento era o mesmo empoeirado, o mesmo violino que ninguém queria. Só que quando alguém que sabia o valor daquele violino pegou ele nas mãos, tudo mudou. As coisas começaram a mudar. Quem está entendendo? Pedro também era o mesmo. O barco de Pedro era o mesmo, não passou por reforma. As redes que ele utilizou eram as mesmas da frustração. O mar aonde ele pescou também era o mesmo que ele havia pescado a noite toda. O que mudou? O que é que mudou? Quando Jesus entrou no barco, tudo mudou. Quando Jesus entrou no barco de Pedro, as coisas começaram a mudar. Talvez você tenha chegado hoje aqui olhando para a sua vida e pensando: rapaz, nada vai mudar. Tudo vai ser do mesmo jeito. Eu já tentei a noite toda. Eu orei, eu lutei, eu sofri, eu fiz tudo isso. Mas o Senhor trouxe você aqui para dizer algo por seu coração. Se você puder ficar de pé, fica de pé. Jesus te trouxe aqui. Jesus te trouxe aqui para que você entenda que não é o barco que precisa mudar primeiro. Não é o seu casamento que precisa mudar primeiro. Não é a sua conta bancária, a sua saúde que precisa mudar primeiro. Não é o seu barco, é quem está dentro dele. É quem governa ele. Quando Jesus assume o controle do barco, da sua vida, o cansaço dá lugar à renovação. A frustração, ela começa a dar lugar a milagres. Quantos querem milagres? A incerteza começa a dar lugar à fé. Uma vida comum começa a se tornar uma história de propósito na presença daquele que tomou o barco nas mãos. Quem sabe você está tentando governar o teu barco sozinho, navegar sozinho, e já está cansado de tentar, já está exausto de se frustrar. E hoje Jesus te trouxe nessa igreja para dizer: deixa eu governar o teu barco. Se você estiver disposto a entregar o controle a Ele, tudo começa a mudar hoje.